Eu vou começar a gravar para a gente começar de fato a mentoria, tá bom? Tá. E, bom, basicamente o que é a mentoria hoje é para eu te explicar o quão perto ou quão longe você está de alcançar a sua meta e te ajudar justamente a montar o seu cronograma de estudos e te dar várias dicas, várias técnicas de mostrar os seus próximos passos, tá? Então, pelo que eu vi que você respondeu para a gente, tanto no questionário quanto na nossa conversa, eu vi que você se encaixou justamente naquela faixa de acertos entre 15% e 30% do simulado Uhum. também. E eu dei uma analisada também no vestibular da Unifesp, como ele funciona. Você sabe como ele funciona, mais ou menos? É a primeira prova que é o Enem, né? E Sim. aí, eu dei uma lida, eu até anotei, peraí, calma aí. Cadê? Bom, eu não tô achando, mas eu sei que a primeira prova é pelo Enem. E aí, como você falou, né? São os pontos brutos. Não tem uma coisa O TRI. do TRI. E Uhum. aí eles avaliam. Tinha uma tabelinha no site do Poliedro que eu vi, e eles avaliam, acho que é de acordo com essa nota. Sim. Que aí tem um outro vestibular, que é só o deles, né? Sim, sim. Eu li todo o edital da Unifesp para eu conseguir traduzir para você como ele funciona. E eu Tá. separei, e eu vou te mandar um arquivo daqui a pouquinho, com a Uhum. importância de cada matéria. Se você viu lá no módulo 3 que a gente fala muito sobre o planejamento, como funciona, em relação a gente sempre analisa três aspectos muito importantes para montar todo o cronograma. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente começar falando é até como que a gente consegue montar um cronograma para você. E Uhum. como que o seu vestibular que você mais quer é a Unifesp, então eu separei aqui a importância de cada matéria. Como você falou, a primeira fase é o Enem. Vale um Sim. terço da sua nota a quantidade de acertos que você tem. E a Depois, redação não conta, né? Do Enem? não, a redação do Enem não, É, não o que conta. vai contar é a Entendi. redação da Unifesp mesmo. Sim, E vai ter um entendi. peso grande, porque eu separei em porcentagem de nota. Então, por exemplo, o Enem tem um terço da sua nota final na Unifesp. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala São 2 dias da Unifesp. O primeiro dia é português, inglês, mais a redação. Então, Sim. português e inglês tem, tipo, cada um 1,1 sobre 18 na sua nota final. Então, 1/18 na Uhum. sua nota final. Já a redação tem 1/9 na sua nota. Só que o segundo dia da Unifesp vai cair 4 matérias que vão ser muito importantes para você. Então, para você ter uma ideia, no seu cronograma, você vai ter que estudar, por exemplo, pelo menos uma ou duas dessas matérias todos os dias, porque vai ser muito Entendi. importante para você. Então, Uhum. tem biologia, química, física e matemática, Física. cada uma Uhum. delas, fora o que cai no Enem, tem 1/12 da sua nota. Então, isso é muito, Entendi. muito, muito importante. E quando a gente fala de planejamento, de estudos, montar um cronograma, basicamente a gente pega e vê as matérias que são mais importantes e as que são mais recorrentes para ver aquilo que você tem que estudar todos os dias. Eu Uhum. vou te mandar um checklist de todos os assuntos que você tem que estudar. E quando Tá. você for ver... Ah, pode falar. Não, é porque eu peguei aquela listinha que você manda do ângulo, sabe? Sim, E eu anotei tudo que tinha, porque tá dividido, né? sim. Aparece da Unifesp, aparece de algumas coisas, e eu coloquei eu enumerei para ter uma base, pelo menos, e começar a me Ah, ajudar bastante. Porque eu acho que eu estava estudando, mas assim, eu não tinha um rumo, sabe? E acho que isso é muito bom, o que vocês fazem, porque você sabe para onde você está indo, você sabe o que está acontecendo. Mas antes eu só estava estudando, então eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu acho muito legal, acho que começou a me ajudar também isso, sim. bastante. E a ideia é que agora você tenha um rumo ainda maior. Porque se você for Uhum. analisar, quando eu te mandei aquele arquivinho do ângulo, ele fala, basicamente, em biologia, ele fala ecologia. Só que dentro de ecologia tem várias coisas. Sim, sim, eu tava muito assim, porque é o que eu falei, eu até tava vendo, aí tava ecologia, eu falei, tá, ecologia, então eu tenho que estudar tudo que tem ecologia, tipo, Mas eu tava também o que é perdida, isso? é verdade. Então, É. basicamente, quando eu te mandar esse outro arquivo hoje, vai ficar mais claro. Está dividido, Uhum. por exemplo, ecologia. O que é dentro de ecologia? É isso aqui. E você me falou Entendi. também que você tem muita dificuldade em matemática, principalmente matemática. Demais, Então, muito. eu procurei alguns materiais que você consegue achar na internet. E eu vou te mandar também. Uhum. Alguns que vão Ah, ser tá. bem legais para você ir testando. E o seu cronograma, a primeira lição de casa, quando a gente vai montar um cronograma,
é ver todos os assuntos que a gente tem que estudar e quando eu vou te mandar esse checklist de todos os assuntos, você vai ver os que têm maior recorrência. E qual vai ser o seu objetivo, qual vai ser o seu rumo? Justamente, zerar todos os assuntos que são mais recorrentes. Por quê? Porque é o que muito Entendi. provavelmente vai cair. Muito provavelmente Uhum. vão cair esses assuntos, então você tem que focar neles. Ah, e fora isso, depois você vai zerar os outros. Então, Entendi. esses são os assuntos que você tem que estudar. Mas o que eu vou estudar todos os dias? Eu vou estudar qual matéria todos os dias nesses assuntos. Bom, eu recomendo que você estude pelo menos matemática, que é o que você tem mais dificuldade, vai ser muito importante. Porque no Enem, que é um terço da sua nota é só o Enem tem metade de um dia inteiro é só matemática. Então, Não, e sem contar que matemática entra em física, entra em química, né? muitos É cálculos, muito importante, sim. principalmente. Então, vai ser muito importante você pegar essa base de matemática. O arquivo que eu vou te mandar vai te ajudar bastante. Mas, Uhum. fora a matemática, eu queria que vocês, pelo menos, a cada dia, quanto tempo você tem de estudo, mais ou menos, todos os dias? Olha, eu acordo tipo umas 8 e termino assim umas 8 da noite, por aí. Tá, Eu tô fazendo isso, tô pegando o dia inteiro assim livre. Porque é quarentena e sem ser quarentena também eu vou estar livre, então, sim, sim, porque só paro pra comer e meus pais fazem comida, então eu só vou comer mesmo. sim, sim. Quantas horas líquidas que você consegue estar focada total, quando você está estudando? Muito pouco, muito pouco. Eu tenho muito problema de estar focada lá, é, Uhum. fazendo acho que 1 hora, assim, Uma hora ou focada. meia, 1 hora, não, acho que meia hora, vai. Acho que Uhum. meia hora. 1 hora eu consigo estar lá, meia hora, acho que é, Blocos de meia meia hora. hora, você diz. Sim, acredito que sim. E quanto tempo você E precisa aí que tá. descansar? Oi? Quanto tempo você precisa descansar para voltar ao seu foco? Mais ou menos. Acho que 10 minutos. Uns 10 tá bom. 10 minutos. Ah. Uhum. Pode falar aqui, Só que você. o problema é que assim, eu tentei fazer o Pomodoro, né? Uhum. Aí eu tentei, eu tava fazendo bonitinho, só que eu não sei como que eu consigo, por exemplo, eu tô lendo biologia, e aí eu Uhum. tô lendo essa matéria. Aí eu leio essa matéria, só que para o tempo do Pomodoro, o que que eu faço? Eu paro, descanso, eu mexo no celular, eu vou fazer alguma coisa, para depois voltar e continuar essa matéria? Olha, o Pomodoro, quando você vai fazer ele, tem um pré-requisito muito importante. Antes de você começar qualquer bloco de Pomodoro, você tem que determinar uma ação muito específica, porque senão Hum, acontece justamente isso. Se você está é, estudando biologia, você está no meio do capítulo, deu tempo. Então eu paro e depois volto nisso, fica confuso. é. Então, Mas você acha que é melhor? Ah, pode falar, pode falar. Tô te cortando demais. não, não, fica tranquilo, é uma conversa, não sou só eu falando, não, Uhum. então tá de boa. É, basicamente, quando você for fazer o Pomodoro, é muito importante que você pegue e foque em uma matéria específica. Então, por exemplo, vou focar 30 minutos. 30 minutos eu vou resolver 8 exercícios de biologia. Ou eu vou ler Ah, um entendi. quarto do capítulo. E naquele tempo, você tem que focar total naquele assunto. Naquele assunto você foca Hum, muito. E aí você resolve aquele assunto naqueles 30 minutos. Não deu em 30, deu em 35. Se você conseguir aumentar o seu nível, aumentar o tempo de atenção que você tem, melhor, né? entendi. Porque, por exemplo, para mim, Pomodoro só funciona se eu fizer, por exemplo, 1 hora. Se eu fizer 30 Hum. minutos, eu sinto que eu não rendi muito. E aí eu me sinto mal em descansar. Mas se der certo para você, É, ok, tá ok. entendi. Eu acho que, tipo, ajuda mais em exercícios, né? Não sei Sim. se capítulos ajudam. Porque, assim, quando eu vou ler, pego a matéria e leio um capítulo, por exemplo, biologia, história, eu consigo entender muito bem o conceito, eu consigo me concentrar no que eu tô fazendo. Agora, por exemplo, eu tô fazendo matemática, não vai. Eu me irrito e eu começo a falar, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Pra eu parar, descansar, pra eu voltar e não me irritar e não ficar estressada com isso, sabe? Uhum. É muito isso. É uma coisa bem engraçada. Você se irrita quando você está fazendo exercício ou quando você está lendo o conceito? Olha, pra mim é assim, eu vou e eu leio o conceito. Pra mim tá tudo certo no conceito. Só Uhum. que eu vou fazer o exercício, não vai o exercício e eu me irrito. Porque assim, desde pequena eu sempre tive muita dificuldade com matemática, por exemplo, problemas de matemática. Eu leio, eu não tenho muita paciência, sabe? Só Uhum. que assim, no comecinho desse ano, tanto é que eu comecei a pegar. Porque assim, como eu tenho dificuldade de matemática, a gente tem muito livro de matemática guardado aqui, de sexto, sétimo ano.
Então, eu peguei um livro de 600 exercícios, eu fiz 600 exercícios de matemática básica. Uhum. Eu sinto que me ajudou um pouco, mas assim, é, eu li o conceito e entendi, eu li o conceito e entendi. Agora, por exemplo, eu pego o material do Etapa. Eu leio o conceito, eu falo, não, tá bom, é isso. Aí eu vou fazer uma coisa totalmente diferente para mim. Eu não sei porque eu não entendo. Ah, é Não sei porque se é. na hora de aplicar o conceito no problema mesmo, você já Sim, entende. sim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito de humanas, assim, tipo, eu leio biologia, tá, é isso, tudo bem. Ah, vou conseguir fazer exercício, tranquilo. Agora eu faço matemática, não vai, eu não consigo passar o conceito para a parte de matemática, sabe? Matemática disso. Uhum. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade. Muito. Você estuda sempre olhando o conceito e depois fazendo exercício, quando você estuda matemática? Sim, eu olho o conceito e faço exercícios. Tenta alterar um pouco isso. Vamos testar uma coisa diferente. Quando você for estudar matemática, tem alguns exercícios de matemática que são em matemática e física também. Até química. Exatos, no geral. São os exercícios marcados. Chamam de exercícios modelo. Esses Uhum. exercícios, eles têm toda a teoria aplicada. Então, se você for pegar, por exemplo, um exercício de, sei lá, juros compostos. Juros compostos é uma matéria que, às vezes, você entende, mas quando chega na hora de você aplicar mesmo, fica chata. Porque Sim. você não entende, porque começa uma contextualização, fala de um banco, aí depois fala de um monte de coisa, você se perde. Pega e vai ter um exercício modelo. Estuda em cima desse exercício modelo, entende a lógica dele. Começa a entender qual palavra remete a você fazer qual operação. Qual palavra vai te instigar a fazer um raciocínio. Porque quando a gente Uhum. vai fazer um exercício de matemática, antes de a gente fazer qualquer conta, a gente tem que entender. Tem algumas lives que a gente já fez que tá até no nosso YouTube. Eu consigo te mandar depois. Que o Rafa fez especificamente, que é bem isso. Ele pega e interpreta o problema. E aí ele mostra como você faz uma solução para esse problema. E aí ele executa. Porque geralmente Uhum. quando a gente vê muito conceito e vê um exercício, a gente pensa, ah, então vou fazer essa operação e pronto. E tem uma parte que é muito mais complexa, que é justamente interpretar. Eu acredito que É. você ir vendo os exercícios modelo e, ao mesmo tempo, até ver esse material que a gente vai disponibilizar para você, vai te ajudar muito nisso em matemática. De Não, verdade. eu tava esses dias, porque, por exemplo, você fala assim, ah, coloca as matérias que você tem mais dificuldade em primeiro, né? Uhum, E aí eu falei, não, tá bom. Aí eu comecei com física. uhum, Aí eu fui em física, nossa, Vini, eu fiquei o dia inteiro em física. As uhum, outras matérias que eu tinha que estudar, eu não tinha que estudar. Aí era uma coisa que eu tinha até para te perguntar. Por exemplo, a primeira matéria é física. uhum, Eu vou e eu tô estudando física. Só que assim, eu entendo o conceito, tanto é que eu tava entendendo o conceito. Eu fui fazer os exercícios, tinha exercícios diferentes e eu não tava conseguindo aplicar todo o conceito que eu tinha entendido. Eu uhum. sabia que eu olhava a resposta, eu via que eu tava na lógica certa, mas eu não tava conseguindo aplicar. E Uhum. aí eu fiquei o dia inteiro nisso. E aí, como que eu faço? Por exemplo, eu paro de fazer isso no tempo estimulado que eu coloquei, deixo isso de lado e coloco para o final, ou coloco assim para final de semana. Como que eu faço isso? Olha, quando você montou o seu cronograma de estudos, vamos lá, você colocou, vai, uma hora e meia, 2 horas para física, por exemplo. Depois você estudar outras Uhum. matérias. Supondo. Quando você for fazer física, física é uma coisa, a outra matéria é outra. Se você não conseguiu física naquele tempo, tira no seu tempo livre, você procura outra resolução, procura uma videoaula diferente para você tentar entender por que você não estava conseguindo fazer, mas não interfere Entendi, nas outras. Quando a gente fala, entendi. foca naquelas que são mais importantes, foca naquelas que você tem mais dificuldade, é porque quando a gente faz de vestibular, é diferente de, por exemplo, uma prova de corrida, uma prova de um tiro curto, um tiro rápido. Tipo, o Usain Bolt corria 100 metros e ganhava. Vestibular é Uhum. diferente. Você tem que conseguir manter um padrão, você tem que conseguir manter um ritmo ao longo de todo o ano. E se você se desgastar tanto emocionalmente, por você não estar É, conseguindo fazer física, você começa a se sentir mal, você começa a sentir que você não sim. tem capacidade. Eu fiquei tão cansada nesse dia, tão cansada. Eu falei, nossa, eu não consigo mais fazer mais nada. Foi bem isso que aconteceu. Exatamente. E, justamente, duas coisas. É aquilo que a gente sempre fala. Na verdade, três, vai. Vou acrescentar uma agora, no seu caso. Uhum. Quando a gente fala de exatas, ou é aquilo que eu já te falei, ou é falta de sequência de exercício,
ou seja, fazer primeiro um exercício fácil, depois um exercício médio, depois um exercício difícil. É muito bom quando você tem uma apostila, um material que te proporciona isso. Você começa vendo, esse aqui é o conceito. Como que eu faço um exercício fácil? Tem um problema, você interpreta e faz fácil. Depois como é o médio, depois como é o difícil. Um exercício proposto, como eu já te disse, um exercício modelo. E aí, qual é o outro problema? Quando você não tem pré-requisito. É o que eu te falei, se você tenta ver geometria analítica sem ter visto geometria plana, vai ser difícil. Uhum. Sim. E o outro é quando você não consegue interpretar. Que o problema nem está na matemática ou na física, está na sua interpretação de texto. Para isso, você tem lá no curso alguns exercícios de leitura scanning e skimming. Você chegou a fazer algum deles? Sim? Não, exercício de... Leitura scanning e skimming. Então, calma aí, deixa eu até olhar aqui. Não consegui fazer. Na verdade, eu fiz... Calma aí. Scanning. É que você fala as coisas, mas tá anotado aqui, eu consigo falar no meu caderno. Eu fiz eu segui muito o SQ3R. SQ3R. Isso. Agora, o scanning e o skimming, não, ainda não consegui, não apliquei ele. Olha, não. Dentro dessa aula, no módulo, tem um exercício, tanto de scanning quanto de skimming. O SQ3R é bom justamente porque você está tendo facilidade, que é ler os capítulos, entender os conceitos, isso te ajuda Sim. muito. Só que, para você entender um exercício, você precisa do scanning e skimming. Por quê? Porque eles vão te ajudar a entender a visão geral do texto e buscar os dados específicos. Principalmente para exatas, você precisa dos dados específicos e entender o geral. O que ele está te perguntando? Qual que é o conceito que ele quer que eu pegue? Uhum. Geralmente, esses exercícios, eles têm algumas palavras-chave que vão te remeter a um conceito. É muito importante você entender essas palavras-chave. Quando você entender elas, você vai conseguir ter mais facilidade também. Então, eu acho que é isso que eu não entendo, essas palavras-chave. Eu acho que esse é um dos meus problemas maiores, assim. Porque se você pegar um exercício, ele separado sem estar no problema, eu até que consigo fazer. Uhum. Só que se você me dá o problema, eu fico, calma. Por onde eu começo? O que ele tá pedindo? E por que no problema separado ele pediu isso ou não? É igual eu tava estudando circuito, e aí tava falando, atenção. Aí eu, não, tudo bem, tudo certo, consigo fazer atenção. Mas, sei lá, se tem um problema e ele tá pedindo atenção, eu já fico, não, peraí, mas, sabe, eu não consigo fazer direito. É aquilo, é aquele exercício que quando você lê, você não entende nada. Quando o professor fala, você fala, era isso? Sim, é muito isso, é muito isso. Então, aqui nas aulas eu consigo entender, mas chega no papel, na hora de fazer o exercício, eu fico, peraí, como assim? É muito difícil. Eu acho que essas duas leituras elas vão te ajudar bastante. E a live que eu vou te mandar do Rafa, eu acredito que elas vão te esclarecer muito como você consegue melhorar nisso. Não, eu também acho. E quando eu estava te falando que a gente ia te falar mais ou menos o quão perto ou quão longe você está, eu preciso te falar mais ou menos como que é uma trajetória de um vestibulante de sucesso. E o que é um vestibulante de sucesso? Um vestibulante de sucesso é que passa um vestibular, lógico. E como você me falou, você está tirando de 15% a 30% nos simulados. E uma das coisas mais importantes, como que o vestibular vai te cobrar? Por exercício. E como é a melhor maneira de a gente saber se está perto ou longe de passar? É justamente vendo como a gente está indo nos simulados e nas provas. Por isso, além das matérias que você estuda, quando você for fazer o seu cronograma exatamente com essas matérias que eu te falei, eu quero que você coloque uma vez por semana um simulado. Pelo menos. Eu tô colocando. Uhum. Coloca um simulado, e mais que o simulado, a correção do simulado. É extremamente importante que você corrija o seu simulado. Você precisa fazer e corrigir. Mas corrigir não é só pegar e ver quanto você tirou, mas ver exatamente o que você errou. O que você errou. E ir anotando o que você errou. E mais que isso também, ir anotando quais são as matérias que mais caíram e mais que você teve mais dificuldade na hora de fazer. Isso vai ser muito importante para você. Porque quando a gente montou todo o curso, toda a nossa plataforma, a gente foi identificando que existem alguns estágios diferentes de estudantes. E a gente até fez uma brincadeira, a gente falou, vamos colocar estrelas, de 0 a 5 estrelas. E a gente falou, cara, como que seria um estudante que é 0 estrelas? Aí o Rafa virando assim, falando, acho que um estudante de 0 estrelas é aquele que ainda nem sabe o que quer e está começando a estudar. E não é o seu caso. Eu acredito que você já sabe o que você quer, você já está fazendo simulados, você já deu um primeiro passo.
Você está tirando de 15% a 30%, você já começou a sua trajetória. Mas eu acredito que agora que a gente vai começar para valer. Por quê? Porque agora você já viu, por exemplo, as diferentes fases de um estudo. Você já sabe como sequenciar o seu estudo. Você já viu essas aulas, você já teve acesso a isso. E agora o nosso próximo objetivo é você começar a tirar pelo menos 30% dos simulados. Esse vai ser o seu próximo objetivo. Ah, Vini, então como que a gente vai fazer isso? Primeiro, é o que eu já te falei, a gente vai começar a acrescentar simulados para você. Simulados uma vez por semana. E aí você vai me falando como que você está indo nesses simulados. A partir do momento que você tirar 30% e você falar para mim que você já está conseguindo aplicar, agora uma parte que veio um pouco mais do que os resultados. Porque a gente sabe que quando a gente está estudando, mais do que tirar nota, é como a gente está conseguindo lidar com tudo. Então, a hora que você fala para mim, ó, eu estou conseguindo tirar 30% nos simulados, eu estou conseguindo começar a aplicar as partes de mentalidade e inteligência emocional, o módulo 2 e o módulo 5, se não me engano, acho que é o módulo 5 ou 6 do nosso curso. 6. 6, módulo 6, de inteligência emocional. Aí, eu vou falar para você, a gente já deu mais um passo. Você virou uma estudante 2 estrelas. Aí, e o que é um estudante 2 estrelas? Você está tirando de 30% a 60%. Você vai estar cada vez mais perto, cada vez mais perto. E aí, o que a gente vai melhorar? A gente vai começar a melhorar a sua memorização, a gente vai começar a melhorar, por exemplo, como que você consegue focar um pouco melhor, como que você consegue ir melhorando o seu estudo para o seu estudo ficar perfeito. Porque a partir do momento que o seu estudo estiver perfeito, você vai começar a tirar 60%, você vai estar nas 3 estrelas. O que é isso? Quem está tirando acima de 60%. E a gente vai começar a melhorar uma coisinha chamada a sua prova. Eu ainda não consigo chegar para você e falar, olha, se a gente adotar uma estratégia de prova assim ou assado, você vai ir melhor. Ainda não consigo chegar para você. Porque a gente precisa melhorar ainda os seus estudos para ver quais são as suas dificuldades na hora da prova e depois melhorar isso. E aí, quando você estiver tirando acima de 60%, a gente vai conseguir melhorar isso, a gente vai aperfeiçoar o seu estudo para fechar total e controlando o seu emocional para você chegar a tirar pelo menos o corte, mais que o corte. E aí, quando você estiver tirando mais que o corte, ou você já vai direto e passa, e aí acabou, você não precisa mais entrar em conferência comigo, graças a Deus, ou a gente ainda vai ter alguns pontos cegos que a gente vai precisar trabalhar, que é o 4 estrelas, aquele que ainda falta alguma coisinha. E eu acredito que você não vai demorar muito para chegar nesse estágio. Você está muito determinado. Você está muito motivado. E vamos para cima, a gente vai conseguir. Então, para isso eu também separei outra coisa importante. O seu vestibular, ele precisa de uma boa redação. Você sabe disso. Todo vestibular precisa de uma boa redação. Você tem dificuldade em redação? Ou você tem facilidade? Tenho. Na verdade, assim, eu sempre fui boa em fazer. Só que, assim, eu parei de fazer. Quando eu era pequena, eu fazia bastante por fazer. Só que eu parei e eu acho que eu perdi a habilidade, porque, querendo ou não, redação é muito treino. Sim. Então, na verdade, vamos dizer que eu não sou boa em redação. Porque eu preciso estruturar minha redação, preciso saber... Na verdade, quando eu vou fazer a redação, eu fico pensando em 300 horas o que eu vou colocar nela, sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso. Sim. Eu acho. Você chegou a ver um dos bônus que a gente deu para essa turma, o e-book de redação? Eu dei uma lida e eu vi a sua live também. Ah, boa. Isso é muito importante. Eu vi sua live. Por quê? Porque uma coisa que a gente vai colocar na sua rotina também, além de todos os dias matemática, mais uma das importantes, mais uma ou duas matérias, e uma vez por semana simulados e correção. Redação. Sim. Uma vez por semana redação também. Fica tranquilo que tudo que eu tô falando tá anotado, eu vou te mandar depois. Você tá anotando, tá? Não, Tudo eu bem. já preparei tudo. Eu não lembro tudo que eu tenho que te falar de cabeça. Preciso de um documento aqui para eu lembrar. Ai, Senão peraí, não Vini. dá certo aqui, não. Sim. E, bom, basicamente, quando a gente fala de redação, é exatamente o que você falou, é treino. A gente vai precisar treinar a redação. E como que a gente vai treinar? Pegando as provas da Unifesp dos anos passados. Você vai treinar em cima delas. Porque é o que a gente sempre fala, os vestibulares eles têm uma tendência. Ano após ano, eles tendem a repetir mais ou menos a mesma maneira de cobrar, às vezes até temas parecidos. Então, eu preciso que você comece a entender um pouco mais sobre o esquema da Unifesp,
para a gente começar melhorando isso ao longo do tempo. Bom, qual dúvida que você tem de tudo que você já viu? De tudo que eu já vi que vocês me passaram, né? E tudo que você precisar. Tá, calma aí. Uma das dúvidas que eu já tirei, que é estudar, tipo, quando eu estudo com dificuldade, o que que eu faço, né? A outra é na parte da revisão, eu não sei como que eu encaixo isso. Porque, por exemplo, eu tô estudando, e aí eu paro aí eu acabo o que eu tô estudando. Eu faço revisão na próxima vez que eu for estudar aquela matéria, é isso? Antes de começar a estudar? Bom, vamos lá. Tem uma técnica de revisão que é a que a gente mais recomenda, que é a revisão espaçada. Acho que você já ouviu a gente falar sobre isso. Sim, é. Só que o problema é como você encaixa isso no seu cronograma. Total. Eu recomendo, imagina que você vai estudar física, certo? Você estuda física, vai 1, 2, 3, não sei quantas vezes por semana. Toda vez antes de você começar a estudar física, dá uma olhada nos passados, um pouquinho antes. Tira, uns 20 a 30 minutos para você dar uma olhada antes do seu bloco de estudo. Faz um pomodoro de revisão. Um pomodoro de revisão. Pode até ser um pouco mais curto que os outros, se você conseguir dar conta, mas faz uma revisão um pouquinho antes. Por quê? Porque como você vai dar continuidade na matéria, não é que você está perdendo tempo. Você está fixando o conceito anterior e preparando seu cérebro para começar a agir na matéria que você vai começar a estudar. Então, isso vai te ajudar. Faz um pouquinho antes de começar a estudar. Tá, entendi. Calma. Do Pomodoro eu já falei. Outra coisa. Por exemplo, quando eu vou fazer os exercícios, sei lá, biologia, vou começar a fazer os exercícios. Eu não sei se eu faço primeiros os testes ou os escritos, porque assim, às vezes eu começo a fazer os escritos primeiro e parece que eu fixo mais a matéria, eu vejo se eu sei ou não sei, sabe? Isso me dá um norte para ver se eu tô sabendo a matéria ou não tô. Porque quando tá nos escritos, nos testes, tá lá a resposta, sabe? Não tá na minha cabeça a resposta. Eu leio e falo, é esse daqui. Então, eu não sei por qual eu começo, qual que vai me ajudar mais. Se eu faço os testes primeiro ou os escritos primeiro, depois que eu acabo a matéria. Olha, quando a gente falou da leitura SQ3R, eu não sei se você lembra, mas a primeira coisa que a gente fala é dá uma olhada nas questões do capítulo, nas perguntas. Então, faz muito sentido você começar pelas escritas. Entendi. No seu caso, ainda mais, porque lá na hora que você for fazer o seu vestibular, na segunda fase da Unifesp, você vai precisar saber muito bem escrever, né? Porque são questões abertas que são notas de 0 a 4. Então, treinar as questões dissertativas vai ser muito importante. E vamos combinar, quem sabe fazer dissertativa sabe fazer o teste. A gente sabe disso. É isso que eu pensei, é isso que eu fiquei pensando. Porque eu sempre fui muito mais de dissertativa do que teste. Quando eu era menor, até eu adorava fazer dissertativa e começou a entrar teste, eu ficava, tipo, perdida. Então, eu prefiro também. Que mais que eu ia perguntar? Acho que isso eu já perguntei. Uma outra coisa também. Porque, assim, eu tô estudando por aulas do YouTube. Eu pego a apostila da etapa, vejo o tema, como eu já tive aulas, assim, eu sei mais ou menos do que se trata. Pego a videoaula do YouTube, assisto e faço todo estudo, né? Eu não sei se eu faço assim, se de manhã eu pego todas as aulas, assisto todas as aulas e à tarde faço todos os exercícios, ou eu já emendo, eu assisto a aula, anoto do que tem que anotar e já estudo direto. Eu não sei se eu faço isso primeiro ou eu já... Acho que você entendeu, né? Entendi, claro. Não, eu tô pensando. Não, tá. Fica tranquilo. É que estava tipo, acho que ele não tá entendendo. Não, só tô pensando. Olha, vamos pensar assim. Imagina, você começou a ver o conceito de física. Eita, deu uma desbugada na minha câmera, mas ok. Você começou a ver um conceito de física, certo? Aquele conceito tá fresco na sua cabeça. Você acabou de ver a aula. A chance de você fixar aquele conteúdo fazendo exercício é ali. Você tá na boca do gol.
Se você for estudar depois, que você viu mais 500 aulas, você pode pensar, caramba, mas cadê que negócio de física? Cadê? Você não acha. Ali tá tudo fresquinho. Você já fez a anotação. Termina o ciclo de física ali, por exemplo. Tô supondo física. Mas é melhor você ver a aula e já faz o exercício, já faz o ciclo de física ali. Entendi. E principalmente se você assiste a aula em velocidade 2 ou até mais rápido, você vai anotando tudo, sua mente já está bem estimulada. Na hora que você for pegar os exercícios, vai ser mais fácil para você. Depois, para você retomar, você vai ter que ver as suas anotações, talvez voltar na aula de novo para conseguir fazer. Acredito que vai ser mais fácil assim para você. Entendi. Tá bom? Então, entendi. Então, eu estimo um tempo maior é, do que... Porque, por exemplo, ver as aulas é 50 minutos, vai, mas Uhum. se eu pegar as aulas, mais exercício, mais tudo que eu tenho que fazer, é muito mais tempo. Sim, Entendi. mas pensa assim, você vai ganhar um pouco de tempo com isso. Porque antes você tinha que ver a aula, aí depois você assistia outra aula. Fora que, às vezes, quando a gente assiste muita aula seguida, a gente começa a perder a nossa atenção. Fica muita teoria e a gente nem consegue absorver tanto. Então, se Sim. você ver a aula, dar uma parada para fazer os exercícios, um pouco do seu resumo, esse tipo de coisa, e depois você vê outra aula, você vai estar mais disposta a assistir aquela aula. E você vai ganhar mais tempo. Você vai ganhar mais Sim. atenção e também mais tempo. Acredito que vai ser melhor para você. Entendi. Eu achava que era o contrário, tipo, por eu acabar de ter visto a aula, eu tô com conteúdo fresco, eu fazia as coisas e tava sabendo porque tava fresco, entendeu? Uhum. Tinha medo de esquecer, alguma coisa Uhum. assim. Mas Então, entendi. aí justamente entra aquela sua outra pergunta sobre a técnica de como a gente vai revisar. Justamente por isso que a gente vai precisar revisar depois de, por exemplo, um dia, depois de 7 dias, depois de 3 semanas, para aquilo ficar realmente na sua cabeça. Por isso, antes de você começar a estudar, dá uma olhada na aula passada, no que Entendi. você já viu daquela matéria. Por quê? Porque você vai ter certeza que você não vai mais esquecer aquilo. Por Entendi. quê? Porque justamente você fez o exercício, você viu a aula, viu o exercício, você conseguiu, você aprendeu. Você só tem que mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante, para você não esquecer nunca mais. Então, depois você Uhum. revisa, tá? Entendi. Entendi. Acho que só. Deixa eu pensar direito. Eu acho que eu já fiz essa pergunta, mas vou perguntar de novo, Não tem problema. porque eu não sei se eu fiz especificamente assim. Matemática, quando eu tô fazendo um exercício e eu não sei aquele exercício, eu não consigo fazer aquele exercício, não tá indo, não tá indo. Eu, eu paro de fazer o exercício, olho a resposta dele, a resolução, e depois volto a fazer o exercício, ou espero um tempo, mas acho que não, né? De acordo com a pergunta anterior que eu fiz, eu paro, olho o exercício, olho o resultado e tento fazer ele de novo, até eu conseguir, não é? Mas é o seguinte, nesse caso eu acho que é um pouco diferente. Foi bom você ter feito porque é uma pergunta importante. Você não Uhum. conseguiu fazer exercício. Óbvio que você não vai ficar sem saber como que faz exercício. Você vai lá e vai ver a resolução. É, Primeiro, você não ia conseguir ficar sem saber e você precisa aprender. Para aprender, você precisa ver a resolução. Ver a resolução. Ver a resolução do exercício e falar, pô, é assim que faz. Tranquilo. Pega e faz o exercício uma vez. No outro dia, volta sem a resposta e faz de novo. Por quê? Você vai ter que entendi. se forçar a aprender, vai ter que se forçar a lembrar daquilo. Um pouco diferente dos outros. Se você não conseguiu mesmo, se você estava com muita dificuldade, fazer um exercício importante, deixa um tempo, um dia você faz, resolve aquele exercício, vê a resolução, anota, depois no outro dia volta sem resposta e tenta de novo. Tá. Que Tá? seria na parte da revisão, né? Uhum. Sim, Essa parte de não conseguir fazer exercício, eu faço na parte que eu tô revisando a matéria. sim. Você volta e revisa. Entendi. Entendi. Exatamente, é Entendi. exatamente isso. Eu escuto mais clara. Porque eu sempre fazia a mesma coisa, né? E aí você não anda. Entendi. Bom, e agora eu vou te fazer umas perguntas e você já acabou as suas. Se tiver mais Tá, alguma, fala. Tem mais alguma? tá bom. Vou falar. Não, mais nenhuma. Tá, então tranquilo. Olha, eu precisava saber, primeiro, eu sei que eu já te fiz essa pergunta, o que você achou do nossa plataforma, o que você está achando dela, se realmente conseguiu te ajudar? O que você achou? Eu acho que tá me ajudando muito, principalmente na parte de motivação. Eu tô muito mais motivada do que eu tava antes. Uhum. Eu acredito também que deu uma clareada nas coisas, na parte de como que eu tenho que focar, como que eu tenho que estruturar o meu estudo,
Porque é o que eu falei, simplesmente você tá estudando, mas você não tá, você não tá sabendo para onde você tá indo, e vocês dão esse norte pra gente, ó, você tá indo para esse lugar com essas coisas, e eu não tava tendo isso, sabe, eu não tava conseguindo saber onde eu tava indo, o que que eu tava estudando, por que que eu tava estudando, quais são as minhas dificuldades, principalmente aquela listinha, o controle de controle, tá Uhum. me ajudando muito, porque eu sei que eu tô estudando, eu sei qual é o meu grau de dificuldade naquela matéria. Então eu acho incrível isso que vocês estão fazendo e realmente tá me ajudando bastante, porque antes eu tinha motivação, mas eu não sabia de onde pegar ela e aplicar isso nos meus estudos. E agora eu sei, tô melhorando Ah, isso é bastante. sensacional pra gente ouvir isso. É, Obrigado. não, é maravilhoso, eu gosto bastante disso. E, e, olha, se a gente conseguisse te ajudar de mais alguma forma, como que poderia ser isso? Como que a gente conseguiria te ajudar ainda mais? Não, eu não sei, Vini. Tipo, é que vocês estão me ajudando bastante já, né? Uhum. Eu acredito que, como matemática, na verdade, acho que eu ter mais paciência com matemática, tipo, me ajuda bastante. Uhum. Porque acredito que um dos meus problemas maiores é matemática. Então, eu acho que isso, mas isso também tá. A motivação que vocês estão me dando tá fazendo eu ter paciência com Uhum. matemática. Eu tô te Então, falando isso porque daqui a pouquinho a gente vai lançar um e-book, que para quem já está na plataforma, muito provavelmente vai ser gratuito. uhum, Esse e-book, ele vai falar... Eu estou escrevendo ele agora, por exemplo. Eu parei de escrever uhum, para fazer a mentoria. Que vai ser justamente como que... O guia para você ser aprovado no vestibular. Então, os 8 elementos para você conseguir ir aperfeiçoando, desde cronograma de estudo até as técnicas, também métodos de estudo, e vai acrescentar bastante para vocês. Vai acrescentar bastante. Eu acredito que logo, logo, quando a gente lançar, eu vou querer um feedback primeiro de vocês da plataforma, antes de a gente lançar claro. o curso. E eu vou querer que você seja uma das primeiras pessoas a ler, para conseguir dizer para a gente que se é bom ou não, se a gente pode lançar ou Uhum. não o e-book, tá bom? Não, E claro, com certeza. Claro, eu espero que quero também sim. ajude, porque Não, o vai que que ajudar. acontece? Como a gente, como você já chegou até o final do curso, você já viu todo o curso, todas as aulas, a gente chega num ponto agora que é justamente a aplicação, que você está indo muito bem, você está realmente querendo aplicar. Às vezes eu sento Uhum. aqui para conversar com a pessoa e a pessoa não está afim. E é aquilo, É, a gente pode fazer o máximo, a gente pode tentar ajudar o máximo, mas sim, se a pessoa mas não não está pela afim, pessoa. exato, a Uhum. gente consegue fazer dos nossos 50% tipo, tudo, só que a gente precisa da vontade também. E você tem isso, é muito bom. E a gente só tem a agradecer por você estar na turma e para a gente Imagina, eu que tenho a quer te agradecer, tá ajudar. me ajudando De demais. verdade, a gente quer cada vez mais e fazendo você ir galgando seus degraus e cada vez mais evoluindo nessa sua trajetória. E tudo que a gente puder fazer para te ajudar, a gente vai fazer, tá bom? De verdade. Ai, obrigada, obrigada. Então, Eu também, o que eu puder também para ajudar vocês, claro que eu vou ajudar. Mas saiba que vocês estão me ajudando muito, vocês não fazem ideia. é muito E bom eu ouvir tava. isso, de verdade. Muito Porque bom. assim, é uma das coisas que eu percebi. Eu fiz cursinho e eu fiz 2 anos de etapa. Óbvio, eu tava trabalhando, tava fazendo outras coisas, mas assim, o cursinho não te dá essa base. Ele não te dá essa base. Ele não fala que você precisa estudar desse jeito, dessa forma. Eles passam as aulas e você tem que se organizar e você tem que, sabe, não tem toda essa estrutura que vocês estão me dando, por exemplo. E eu senti um pouco de falta disso no cursinho. Quando eu entrei no cursinho, por exemplo, tenho pessoas, amigas minhas, muitas pessoas que fez o poliedro. Uhum, Pelo que falam, eu vejo que o poliedro dá essa base, tipo, uhum, e pelo que ajuda falam. bastante. Agora, o etapa eu não vi que deu tanto essa base assim. Não sei se era porque era muito corrido ou algo desse tipo, mas eu não vi, eles não deram. Então eu tava realmente perdida de como estudar, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí eu comecei a ver o vídeo de vocês e eu comecei a adorar. Eu falei, nossa, acho que é disso que eu preciso, sabe? E me ajudou muito, me Ah, ajudou que bom. bastante. Ó, para te falar a verdade, a gente sabe que não existe isso porque eu fiz cursinho também, o Rafa também. A gente Sim, fez sim, ao longo do nosso colegial. E a gente viu, tanto no colegial, na escola, mesmo a escola tentando ajudar, às vezes falta isso. Os cursinhos eles não sim. conseguem passar, tem muita matéria para Não, passar. E é uma coisa complexa também, porque sim, além de ser uma coisa difícil, falta identificação às vezes. O professor ele não consegue entender como você está se sentindo, o que você está passando. E ele não consegue totalmente. falar, olha,
você começou a fazer o exercício, só que parece que você não entendeu nada, né? Porque para ele já entende. Ele não sabe como É, você está se sentindo. Falta um é pouco muito de isso. identificação. E é por isso que a gente faz isso, porque a gente sabe que falta isso às vezes. E a gente está justamente aqui para ajudar. E é muito bom ouvir isso de verdade, motiva muito a gente. Quando o Rafa ouvir isso, ele vai ficar muito feliz, eu tenho certeza também. Ah, com certeza. Mas eu entendo muito isso, de vocês estarem ajudando. Porque eu me identifico um pouco, sabe? Porque, por exemplo, eu trabalhava no hospital e quando as pessoas me pediam ajuda e eu conseguia ajudar as pessoas e tudo mais, era uma motivação muito maior, sabe? Claro. Então eu entendo, é gratificante para vocês, eu entendo o lado de Sim, vocês. é muito bom, né? Imagino, Porque imagino. às vezes a gente trabalha tanto e não tem um contato mais próximo, a gente só tem esse contato próximo com quem está na plataforma, que às vezes a gente Sim. até fica, nossa, mas caramba, quem a gente está ajudando no final? E no final vê que realmente está sensacional. Muito Não, é muito obrigado. bom. E se tem mais alguma dúvida antes de a gente encerrar, mais alguma coisa para falar? Não, Vini, eu acho que eu não tenho mais nada de dúvida. Todas as dúvidas eu anotei e, e você conseguiu responder e me ajudar bastante. Então, tranquilo. Eu vou te mandar Tá daqui bom. a pouquinho o documento que eu te falei e também alguns Certo. links e alguns arquivos e tudo que eu separei da minha mentoria, tá bom? Pode ficar Tá tranquilo bom. e Tá. até logo. Tchau, tchau. Tchau, Vini. Muito obrigada, viu? Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau.